Oi meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. A ansiedade está presente em quase toda a família aqui do Brasil. E muitas pessoas sofrem com esse problema. E hoje eu quis falar um pouco sobre esse problema, porque eu também passo por isso. E também para você aí que está vendo o vídeo, saber se você passa por isso e como, a gente pode fazer para melhorar, para poder ter uma vida mais calma e tirar essa pressão toda da vida. Bem, quando você pesquisa no Google, o significado de ansiedade é preocupação excessiva e persistente em meio de situações cotidianas que podem ocorrer frequentemente, E alguma das causas que deixam as pessoas muito nervosas e dá para você perceber que ela está com ansiedade, que é a carga excessiva de trabalho, carga excessiva de estudos, tudo isso deixa a pessoa muito ansiosa. As mãos suadas e também a sensação de cansaço é o que você vê quando você pesquisa no Google ansiedade, aparece logo isso para você. E também quando você vai no dicionário, o significado de ansiedade é preocupação excessiva ou persistente no meio de situações cotidianas. E dentre isso eu quis pontuar 13 sintomas de uma pessoa ansiosa. Pois é, toda pessoa ansiosa pode sofrer um desses 13 sintomas, ou então pode sofrer todos, ou de um, ou dois, três. Cada pessoa tem um jeito, de lidar com um problema na vida. Vamos começar. O primeiro ponto é enxergar perigo em tudo. Toda pessoa ansiosa começa a enxergar perigo em tudo que acontece no mundo. Antes de fazer qualquer coisa, ela pensa no perigo em vez de pensar no bem, pensar na proteção. Essa é a primeira causa que a pessoa ansiosa sofre. Um segundo é assaltar a geladeira ou descontar sua ansiedade em alguma comida. Toda pessoa ansiosa, quando está muito em um momento de crise, quer jogar a sua ansiedade por um ou outro problema, por um outro motivo. Então, quando está ansiosa, acaba comendo demais ou não comendo. Então, vem gerando isso. Mas também não quer dizer que todo mundo passa por isso, Então, é isso. A terceira é alterações no sono. Normalmente, uma grande parte das pessoas que têm ansiedade sofre disso. Muita gente que eu converso que tem ansiedade fala que não consegue dormir. Tipo, vai fazer uma coisa muito importante no outro dia, não consegue dormir de jeito nenhum. Passa a noite todinha em claro, começa a pensar em coisas negativas lá do primeiro ponto que a gente falou, de enxergar o perigo em tudo. Não consegue dormir porque vê perigo em tudo, ou então tá com medo de dar errado, então acaba tendo insônia. Às vezes não dorme, não só pelo problema de ter alguma coisa para fazer no outro dia, mas também simplesmente pela ansiedade de não saber se vai acordar no outro dia, Então é muito perigoso. Sofrer tensão muscular. Pois é, gente, a ansiedade atrapalha até nos músculos da gente. Algumas vezes você fica tão nervoso que o seu olho começa a piscar muito forte, você começa a sentir câimbras. Pois é, gente, eu nem sabia disso. Quando eu comecei a pesquisar sobre ansiedade para falar aqui para vocês, eu vi isso, que a pessoa pode começar a ter palpitações, pode começar a ficar com o olho piscando, como eu falei, ficar com alguma mania de ficar mexendo com a boca, ou então ficar involuntariamente. O seu músculo começa a ganhar tipo uma vida própria. Igual você começa a mexer um dedo do pé sem você estar mandando mexer no dedo do pé. Tudo isso por conta da ansiedade. Quinto ponto. Ter medo de falar em público. A grande maioria tem medo de falar em público. Você pegar uma pessoa ansiosa e botar ela em prova, botar ela para apresentar um trabalho, para dirigir uma reunião importante no trabalho, é um risco muito grande da pessoa passar mal e ter um surto lá na frente. Isso acontece muito, 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 muito mesmo. O sexto é preocupação excessiva. Toda pessoa ansiosa sofre disso. Eu tenho certeza que todo mundo é muito preocupado excessivo. Isso lembra muito o primeiro ponto, que se preocupa mais com negativo do que com positivo. Tudo que vai fazer, pensa antes que não vai dar certo, antes de pensar que vai dar certo. Então, se preocupa demais, se preocupa além do ponto. O sétimo é
a ficar com falta de nervos, ter ataque de nervos, gente. Ter ataque de nervos acontece muito. Você vê muita gente estressada, aí você pensa, nossa, essa pessoa é super estressada, mas não. É só por conta da ansiedade. A ansiedade chega num nível tão forte que a pessoa surta. Ela pega, sofre um ataque e não aguenta, e tem que estourar. Na hora que ela estoura, ela chegou no máximo dela, ela já aguentou demais, aguentou tudo que tinha e deu. Ela chegou no seu estupim, né? Quando acabou tudo. Oitavo, né? Conviver com medos irracionais. Essa parte é bem complicado, né? Medos irracionais são o quê? Os medos de derrota, o medo de coisas que não podem, que não vão acontecer, coisas que a pessoa põe na sua cabeça, a própria pessoa coloca na sua cabeça e nem sabe se isso vai acontecer ou não, e já fica com isso na cabeça. Então, isso acontece muito. O nono é apresentar uma inquietação constante. A maioria das pessoas ansiosas, eu tô falando muito a maioria, né? Mas uma grande parte das pessoas que são ansiosas tem inquietação. Eu sou muito inquieto. Você percebe até quando vai dormir, que a pessoa não consegue dormir num canto só, se mexe muito. Ou então quando ela está numa sala de aula e vai fazer alguma coisa, ela não consegue ficar sentada por muito tempo na mesma posição, não consegue ficar fixa no olhar por muito tempo, não consegue... Então, muda muito de posição é a inquietação por ansiedade. E isso é muito visto em entrevista de emprego. Muitos entrevistadores, quando vão entrevistar a pessoa, eles olham o seu gestuário. Se você está gesticulando muito, se você está piscando muito, está passando muito a mão no cabelo, quer dizer que você é ansioso e que está muito nervoso. A 10ª é sofrer com sintomas físicos. O que significa isso? É sentir dor sem estar sentindo dor. A pessoa fica tão ansiosa que começa a sentir alguma dor da cabeça. A pessoa cria a doença e fica mal por conta disso, só por ansiedade. Cria isso na cabeça, fica tão ansioso, fica com tanto medo de sofrer alguma coisa, que isso acaba acontecendo. 11. Pensamentos obsessivos. A negatividade chega a um ponto tão grande que a pessoa fica obsessiva. Ela não consegue mais de jeito nenhum pensar em algo positivo e fica com isso na cabeça e não para nunca. Então, é muito complicado. O nosso 12º ponto é o perfeccionismo. Você pode perceber que toda pessoa perfeccionista, ela é muito tensa, muito nervosa. Se não for do jeito que ela quer, ela começa a surtar, fica louca porque não tá do jeito que ela quer e nunca nada tá bom. Então você pode entender que isso tem muito a ver com ansiedade. Fica tão ansioso para entregar um trabalho, entregar alguma pesquisa de escola, alguma coisa que não consegue focar. O seu foco é só em tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito, só que nunca tá perfeito, nunca tem um foco. Vou fazer isso e pronto. Não, eu fiz isso, mas ele pode ficar melhor, mas pode ficar melhor do melhor e fica nisso. Nunca consegue achar um ponto para parar. Então, isso acaba atrapalhando muito. E o nosso último ponto é problemas digestivos. Quando eu li isso, eu fiquei muito preocupado porque eu tenho muito problema digestivo por ansiedade. Muitas pessoas ficam tão ansiosas a um ponto tão grande que isso acaba vindo de 2 pontos. Ou a pessoa vai ficar com diarreia ou vai ficar, com prisão de ventre. Isso acontece muito, que é a síndrome do intestino irritável, que ataca pela ansiedade, seu sistema nervoso. Se você ficar muito nervoso, muito ansioso, você ou trava ou libera demais, ou então ficam problemas gastrointestinais, não consegue ter digestão do alimento, não consegue engolir direito, trava no esôfago e fica aquela coisa tensa. Então, isso preocupa muito, 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 muito mesmo. Bem, terminei. Esses foram os 13 pontos que a pessoa pode ter tendo ansiedade. Não quer dizer que você só é ansioso se tiver tudo isso. Não, você pode só ter um ponto e é ansioso. Então, pense muito bem, tome muito cuidado com as suas atitudes, peça ajuda.
a pessoa ansiosa, ou então quando está com a depressão, ela não para conversar com alguém, ela não para pedir ajuda a alguém, ela simplesmente vive sozinha no seu mundo. Isso é muito perigoso. O distúrbio de ansiedade e a ansiedade assim, a ansiedade vira o distúrbio, que o distúrbio pode gerar uma depressão. Então, tenha muito cuidado, preste atenção. Esse vídeo que eu fiz foi para vocês prestarem atenção nos seus sintomas, prestar atenção se você realmente é uma pessoa ansiosa. Se você é cristão ou não, vá a uma igreja, procure ajuda na sua família. Se você não acredita em religião, procure sua família, peça ajuda. Para você que é cristão, vá à igreja, peça muita ajuda de Nosso Senhor para Ele poder estar junto com você, poder te ajudar a passar esses sintomas. E, sério, não tem nada melhor do que uma ajuda de alguém para poder nos tirar disso. Eu conto muito com meus pais, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eles que me tiram muito de quando eu estou com pensamentos negativos, porque a gente precisa muito pensar positivo nessa vida. E se esses sintomas persistirem, você vê que não está conseguindo de jeito nenhum, procure ajuda de um profissional, vá atrás de um psicólogo. Existem vários psicólogos voluntários aqui em Brasília e também em todo o Brasil. Então, gente, não deixe para chegar num ponto crítico, chegar na depressão e um dia acabar acontecendo pior por nada, né, gente? Se você pode hoje resolver esse problema. Então, essa é a minha dica para vocês, tentando ajudar vocês, e espero que esse vídeo tenha ajudado muito quem está sofrendo disso e quem não sabia e agora parou para observar o que eu falei aqui. E é isso, gente. E aproveitando que o vídeo sai sábado, dia 11, dia 12 é o dia das mães, então eu quero mandar um super beijo para todas as mães que me assistem, para todo mundo que está aqui vendo meu canal, e especialmente para minha mamãe, que Deus abençoe muito ela, que dê muita força, muita paz, muito amor, que conserve ela do jeitinho que ela é por muitos e muitos e muitos anos. Abençoe minha guerreira linda, que depois de 18 anos cuidando de um bebezão como eu, hoje em dia está cuidando de outra bebezona, que é minha vovó. Então, que Deus abençoe grandemente minha mamãe e todas as mães do Brasil inteiro, e especialmente a minha mãe e as mães da minha família. Um grande beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Lembre-se de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar para todo mundo ver esse vídeo, tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima.